dizer, diga ao MP. É o MP que vai dizer, o MP que vai mover a ação penal, se for pública, ou vai dizer que se trata de crime de ação penal privada para que o querelante mova. Existe um projeto de lei, que brevemente será aprovado, em que os inquéritos policiais serão encaminhados diretamente para o Ministério Público, para que o Ministério Público diga o que fazer no inquérito. Em alguns estados já está sendo aplicado essa sistemática. E a partir daí o Ministério Público oferece a denúncia recebida vai se iniciar a ação penal para aplicação de uma sanção penal. Natureza do inquérito. É uma peça investigatória, escrita, sigilosa, inquisitiva, informativa, não contraditória, oficial, oficiosa, indisponível. Eu poderia perguntar na prova, cite e explique 3 características do inquérito policial. 3. Você poderia dizer que é investigatória, escrita, sigilosa, ou dizer que é inquisitiva, informativa, não contraditória, ou dizer que é oficial, oficiosa e indisponível. Destinada sempre a obter elementos do fato delituoso e da respectiva autoria para fundamentar a ação penal, pública ou privada. Então vamos ver o que significa cada uma delas. Primeiro, investigatório. O inquérito ele é sempre investigatório. Por quê? Porque ele se destina a fazer uma investigação, ele é um conjunto de diligências investigatórias, né? Sobre quem? Sobre o fato criminoso. Eu preciso saber quem foi que praticou aquele fato criminoso. Seu autor. Por causa da discricionariedade da autoridade que comanda as investigações. Quem comanda as investigações é o delegado de polícia. E ele tem poder discricionário para praticar as diligências que ele entender necessárias? Sim. Ele vai praticar as diligências que ele entender necessárias. O inquérito é policial e é também chamado inquisitivo, porque aqui é o delegado ouvindo diretamente as testemunhas e não há contraditório e nem ampla defesa. Ele é escrito, porque todas as peças são reduzidas a escritos ou datilografadas. Não existe inquérito oral. Nós estamos caminhando para ter os inquéritos digitais, em que a pessoa vai prestar depoimento e vai ficar gravado num CDzinho ou vai ser encaminhado diretamente por e-mail para a Justiça. Futuramente nós teremos isso. Mas, por enquanto, gasta-se papel porque o inquérito é escrito. Não existe, só um minutinho, já vou dar a oportunidade para perguntarem, não existe inquérito oral. Todos os atos que devem ser praticados são registrados nos autos do procedimento de inquérito ou de termo circunstanciado. Então, tudo que se faz oralmente, se faz uma diligência, até uma ordem de missão, tem que ficar devidamente documentada nos autos de inquérito. Dependendo, a pergunta é dependendo da ação. Repita, por gentileza. Se é civil ou penal. Estou falando isso pelo lado da lá, o inquérito a gente lê, mas a parte dos depoimentos que ela faz do inquérito não é levado em consideração, é só levado. A pergunta é, bom, as diligências que são realizadas no inquérito devem ser levadas em consideração? O inquérito, por ele não ser contraditório e inquisitivo, ele não tem o valor probante absoluto. O valor probante dele é relativo. Agora, nós vamos falar, vocês ficam, eu acho interessante vocês fazerem perguntas, mas tudo isso vai ser falado no momento oportuno. Eu tenho um slide próprio sobre o valor probante. O valor probante do inquérito, por ele ser inquisitivo, ele não tem valor absoluto. Agora, o BOC da apuração de ato infracional por adolescente, tá?
ele tem a mesma natureza jurídica do inquérito, também uma peça inquisitiva, escrita, e lógico que aquele valor deve ser relativo, porque aquelas provas que foram produzidas no inquérito, no TCO ou no BOC, que é o procedimento administrativo que apura infração praticada por adolescente, devem ser confirmadas na fase de inquérito policial. Nós vamos ver ainda nessa aula, por decisões do Supremo e do STJ, de que não basta simplesmente a prova produzida no inquérito. Essa prova deve ser confirmada na fase processual. Porque se não for confirmada, eu não posso me basear, fundamentar uma condenação com base em provas exclusivas do inquérito policial, que é inquisitivo, tá? Mas nós vamos chegar lá, tá? Por enquanto nós estamos falando da natureza jurídica, ou como vocês quiserem, das características do inquérito policial. Sigiloso. Por que ele deve ser sigiloso? No interesse das investigações, do acusado e da própria sociedade. Deve ser sigiloso. Eu não tenho ainda uma convicção se a pessoa realmente que está sendo acusada é o autor daquele crime. E às vezes eu posso destruir a vida de uma pessoa colocando a público o que vem acontecendo, né? Então, durante a sua realização deve ser guardado sigilo. Sua feitura é incompatível com o princípio da publicidade. Se eu começar a dar muita publicidade no inquérito, o verdadeiro autor do fato pode esconder provas, pode coagir testemunhas. E isso é prejudicial para a investigação. E a publicidade só deve vigorar no processo judicial, que é contraditório. No inquérito, que é inquisitivo, não deve haver publicidade, né? Com relação ao princípio da publicidade, o que se vê é que a gente se nota que algumas autoridades policiais toleram os meios de divulgação devido à vaidade, à vanglória, quando a imprensa, né, os jornais, televisão, lhe dão cobertura. Então, o delegado vai lá para frente, vai falar sobre o inquérito, porque ele está sendo, vai ser coberto, aquela notícia, pela imprensa. A prudência recomenda que ele fale sim, mas depois que a investigação estiver concluída. Porque quando ele começa a falar muito antes de concluir a investigação, isso pode prejudicar a investigação. Enquanto que com o advogado, né, em relação a esse acesso do advogado ao inquérito, que o advogado é o único que deve ter acesso à fase inquisitiva, o que se vê? Para consultar os autos de inquérito, para possíveis defesas dos seus clientes, tem sido extremamente rigoroso o delegado de polícia no acesso que esse advogado deve ter ao inquérito para fazer a defesa do cliente. Quer dizer, quando vem a imprensa, ele gosta de divulgar. Quando vem o advogado para defender o cliente dele, ele quer restringir o acesso do advogado. E eu quero dizer para vocês que o Estatuto da OAB protege o direito dos advogados no exercício das suas funções. Inclusive, expressamente, prevê que o advogado tem que ter acesso aos atos de inquérito policial. Por isso, o sigilo tem sido relativo. Deveria ser um sigilo mais forte, mais robusto, para ajudar a investigação. Não podendo, em hipótese alguma, deixar de contemplar a pessoa do advogado contratado. O delegado não pode impedir que o advogado tenha acesso aos autos. E, na verdade, sigilosos, na verdade, são os meios de obtenção de prova. O que deve ser sigiloso é o informante. São aqueles meios de produção de prova. Porque se eu disser que aquela prova está sendo colhida através de uma escuta, a pessoa não vai falar mais no telefone. Então, o que deve ser sigiloso são os meios de obtenção de prova, enquanto as fontes não aportarem nos autos. Ou seja, depois que eu tiver tudo lá nos autos, eu posso ir para a imprensa e dizer, olha, nós já descobrimos quem foi. Está aqui, a escuta telefônica foi o fulano. Mas antes disso, não.
Inquisitivo significa instaurado de ofício, ex ofício. Não tem ação, inquérito, não tem contraditório e nem defesa e nem julgamento. Não tem ação, não tem defesa, não tem contraditório nem julgamento. Ele é feito segundo consciência. Ou seja, vigora o sistema da livre convicção do delegado de polícia, que poderá praticar os atos investigatórios conforme sua livre consciência. Esse interrogatório do processo, o advogado pode estar presente como uma interesse? A pergunta é: o advogado deve estar presente no inquérito? Existe um dispositivo de lei que diz que assim que tiver sido instaurado o inquérito policial, o acusado tem direito a se comunicar com a sua família, assistência da família e assistência do defensor. E já existe uma tentativa de modificação do Código de Processo Penal para que o defensor e o advogado estejam junto com o acusado desde a fase de inquérito. Evidentemente que não haverá defensor suficiente para fazer isso. Poderá até haver advogado, mas defensor para todas as pessoas que forem presas ou que estiverem respondendo a inquérito, dificilmente. É legal, o advogado deve acompanhar o seu cliente desde a fase de inquérito, preferencialmente, tá? Informativo, as diligências que compõem o inquérito são meros elementos de informação. Você ainda agora me perguntou o BOC, que apura o ato infracional do adolescente. Ele é informativo, ele é uma mera informação. Não constitui prova, diria, robusta, absoluta, inquestionável. Porque essa prova, na verdade, tem que ser confirmada na fase judicial. Logo, o eventual vício do inquérito não macula, não nulifica a ação penal. Não prejudica o processo. Mas aquela testemunha que diz que viu o crime na fase de inquérito deve confirmar o depoimento na fase judicial, tá? Por isso que eu digo que ele é informativo. O inquérito, nós vamos ver também mais adiante que ou ele prova a autoria e materialidade, vai ser ajuizado uma ação penal, ou ele não prova a autoria e materialidade, aí vai ser encaminhado para que o Ministério Público peça o arquivamento, ou ele é insubsistente, no caso em que o Ministério Público poderá pedir novas diligências, mas nós vamos ter um momento oportuno para falar sobre isso. Não contraditório. O inquérito não está sujeito ao contraditório, porque nessa fase há simples colheita de informações. Eu não preciso contraditar a prova do inquérito e não tenho essa oportunidade, porque o delegado, usando da sua livre convicção, vai colher aquelas informações para mandar para a justiça. Logo, não se aplica o contraditório, pois não há instrução criminal, e sim uma investigação criminal de natureza inquisitiva. A pessoa do delegado pergunta e a vítima responde. A pessoa do delegado pergunta e a testemunha responde. A pessoa do delegado pergunta e o acusado responde. Eu falo a pessoa do delegado porque inquérito policial tem que ser presidido por delegado de polícia, autoridade competente. Inquérito que é presidido por investigador ou por escrivão é nulo de pleno direito. Nulo. Nulo, não vale. O investigador não pode fazer o inquérito. Quem tem que fazer o inquérito é o delegado de polícia. Oficialidade. Tal característica defende que o Estado é titular do poder de reprimir o transgressor da norma penal e que os órgãos do Estado devem fazê-lo, incluindo aí o delegado de polícia no papel de instaurador do inquérito do TCO. Oficialidade, gente, significa que o delegado de polícia que vai presidir aquele inquérito policial tem que ser oficial, ou seja, tem que ter sido aprovado no concurso de provas ou provas e títulos,
passar por esse concurso público, ser aprovado, ser nomeado, entrar em exercício. Eu não posso pegar um bate-pau, como existia antigamente, colocar para ser delegado. Eu não posso pegar uma pessoa que não é concursada para colocar para ser delegado. Pelo princípio da oficialidade, ele tem que ser concursado. Ele tem que fazer parte dos órgãos oficiais do Estado. Oficiosidade, que é diferente. Oficiosidade consiste em que, ao tomar conhecimento da ocorrência de crime de ação penal pública, o delegado é obrigado a instaurar um inquérito. Ah, mas eu sou delegado de polícia, eu ouvi por alto que aquele crime foi praticado, estava dentro das minhas atribuições de instaurar, mas como não veio aqui ninguém fazer a reclamação por escrito, ninguém denunciou, eu não tenho obrigação. Conversa furada. O delegado de polícia é obrigado a instaurar o inquérito policial. Se ele tiver conhecimento do crime, estiver dentro de suas atribuições a apurar, ele deverá fazê-lo, devendo agir ex officio. Descabe-lhe qualquer juízo sobre a conveniência da medida. E mais ainda, se ele for provocado pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, ele terá mais ainda obrigação de apurar aquele crime. Indisponibilidade. Para terminar nossa aula de hoje, indisponibilidade. Uma vez instaurado, a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito. A senhora me perguntou ainda há pouco, mas, professor Franklin, e se esse inquérito não provar a autoria e materialidade? O delegado não pode, ele, delegado, pegar o inquérito e arquivar o inquérito. Não é ele que faz isso. Esse inquérito vai ser encaminhado para a justiça, o juiz vai dizer, diga o MP, e o MP poderá pedir o arquivamento. Esse arquivamento, gente, ele passa por um crivo, uma avaliação do Poder Judiciário. Se o juiz concordar com o arquivamento, ele vai arquivar o inquérito. O que eu quero dizer é que o delegado não tem disponibilidade sobre o inquérito, ele que arquiva o inquérito. O juiz é o fiscal dessa disponibilidade, dessa possibilidade do inquérito ser arquivado. Mas, professor Franklin, se o juiz não concordar com o arquivamento do inquérito, aí esse inquérito será encaminhado para o PGJ, que é o Procurador-Geral do Ministério Público, que poderá concordar ou não com o juiz. Se ele concordar com o juiz, que não é o caso de arquivamento, ele vai designar um outro promotor para oferecer a denúncia. Se ele não concordar com o juiz, concordar com o promotor que pediu o arquivamento, não poderá ser feito absolutamente nada, salvo o recurso de revisão que a parte pode fazer ao Colégio de Procuradores para, por maioria de votos, derrubar a decisão do Procurador-Geral que pediu o arquivamento daquele inquérito. Fora isso, se o colégio indeferir a revisão, também eu não vou ter a possibilidade de revisão e aquele inquérito será arquivado. Né? Então, logo, é indisponível o inquérito. O delegado não pode arquivar inquérito, o que constitui a expressão do princípio da indisponibilidade. Na próxima aula, nós vamos ver o inquérito policial parte 2. Pergunto para vocês, alguma dúvida, alguma pergunta?